Olá, bom dia, que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe a todos que estão firmes e fortes nesse propósito da leitura da Bíblia. Hoje, nesta manhã de quinta-feira, vamos dar continuidade à leitura da Bíblia aqui no livro de Marcos, no capítulo 8 e o capítulo 9. E o capítulo 8 já fala aqui da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. É algo extraordinário, magnífico, algo inaudito, milagres somente o Senhor Jesus pode fazer. E a segunda multiplicação, nós já vimos lá no verso 1 ao 10, nós já vimos lá no livro de Mateus também a primeira multiplicação, e agora aqui do 1 ao 10 nós vamos ver a segunda multiplicação. Então agora são 7 pães e alguns peixes, e após aqui o milagre, Jesus e os seus discípulos vão partir de barco para a outra região. Então havia uma grande multidão que estava com o Senhor Jesus, já fazia 3 dias, e Jesus não podia despedir aquela multidão, senão eles iam perecer no meio do caminho. E Jesus perguntou: quantos pães tem aí? 7, e alguns peixinhos. E houve esta grande multiplicação, a cerca de 4.000 pessoas comeram o pão e houve aí uma grande multiplicação. O que eu aprendo com isso? Eu vou carregar isso dentro de mim e já tenho carregado. O Senhor Jesus é o nosso provedor. Ele não cuida apenas do espiritual, ele cuida também do físico. E assim como eu creio que você tem muitos desafios na sua vida, e estes desafios fazem de tudo para tirar a tua paz, para tirar o seu brio, para colocar sim a preocupação, sim o medo, mas o medo tem que ter medo da sua fé. Ele é o nosso provedor e ele vai prover, pode ter certeza disso. Não é antes e nem depois, é na hora certa. Na hora certa, Jesus perguntou: quantos pães tem aí? 7. E alguns peixinhos ele apresentou e houve uma grande multiplicação. E vai haver, eu tenho a certeza absoluta nisso. Então é só eu, você, todos nós temos que confiar em Deus. Escreva aí, você que está me acompanhando: eu tenho que confiar em Deus. Igual eu estava pregando nesta terça-feira, que enquanto os céus estão em silêncio, nós temos que fazer barulho, tirar a força da fraqueza. Digo fraco, eu sou forte, eu sou mais que vencedor. Se Deus é por nós, né, quem será contra nós? Se Ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Esse é o nosso Deus, o Deus de maravilhas. Do verso 11 até o verso 21, eles pedem aqui um sinal, né? Eles pedem um sinal e Jesus ele vai falar aqui sobre o fermento dos fariseus. Então, isso daqui é muito forte, que eles desejavam ver um sinal. Mas Jesus, ele falou: eu não vou mostrar sinal coisa nenhuma. Eu quero dizer para você que quando Jesus falou isso daqui, ele poderia, pastor, Jesus poderia dar um sinal para aqueles fariseus? Ele poderia, mas ele não deu sinal nenhum. O sinal não foi dado. Por quê? É muito forte. Jesus ele não está aqui para se exibir, você não está aqui para se exibir nem para se aparecer. É uma verdade. Então, ele é discreto. Então você não precisa provar não para ninguém não. Você precisa provar para Deus todos os dias. É uma verdade. Não para as pessoas. Então Jesus falou: eu não vou dar nenhum sinal. Nenhum. Você veja que tudo aquilo que Jesus estava fazendo já era para eles acreditarem. Então Jesus falou assim, ó: não vou dar nenhum sinal para vocês. Isso é algo glorioso. No verso 14, fala aqui do fermento dos fariseus e de Herodes, né? Ele ensina sobre a hipocrisia deles. Então, os discípulos, eles não conseguiam entender muitas coisas que Jesus falava, eles não conseguiam entender. Mas depois que a multidão se retirava, Jesus reunia os discípulos e Jesus ensinava para os discípulos. Ele fazia o discipulado e ele explicava:
porquê daquilo, porquê ele falou aquilo, porquê ele fez aquilo. Ele explicava para os discípulos. E isso é algo glorioso. Quando ele chega aqui, ó, no verso 14, que fala aqui, ó, primeiro eles pedem um sinal, o fermento dos fariseus, os discípulos haviam se esquecido de levar o pão, não ser um pão que tinha consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si: e por que não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não ter o pão? Ainda não compreenderam nem perceberam? O coração de vocês estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu partir os 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti 7 pães para 4.000, que é a segunda que a gente está lendo, a segunda multiplicação, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E lhes disse: vocês ainda não entendem? Creia, isso daqui é muito forte, creia. Creia. Jesus estava explicando que muitos vivem de aparência, mas a gente tem que viver pela fé. É na escassez, é na dificuldade, é na luta que nós aprendemos a agir a nossa fé e vemos se estamos na fé ou não. É ou não é verdade? Isso é muito forte. Então aqui fala da cura de um cego de Betsaida. Então eles foram a Betsaida e algumas das pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tocou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois cuspiu nos olhos do homem e impôs-lhe a mão. Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem como árvore. Então ele estava vendo meio embaçado, mas ainda não estava vendo mesmo. Mas mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e viu tudo claramente. Amém? Então isso daqui é muito forte. Jesus, ele não quer uma melhora. Ele é Deus de mudança. E aqui também vai falar da confissão de Pedro. Está aqui a confissão de Pedro também é muito forte quando Pedro faz a confissão, quando Jesus ele fala assim, as pessoas estão falando, quem eu sou? As pessoas estão falando o quê? Aí ia falando, e para vocês, quem eu sou? Então alguns falavam, o senhor é o João Batista, é o espírito de Elias, é o profeta, quem eu sou? Pedro falou assim, ó, tu és Cristo, o Filho de Deus. E Jesus falou: Pedro, não fale isso para ninguém. Você sabe que lá em Mateus, no verso 16 ao 13, vai explicar de uma forma melhor como nós já passamos lá falando acerca disso. Mas aqui, lá em Mateus é um relato com mais detalhes. Aqui só é falado acerca disso. No verso 31 ao verso 38, Jesus começa a falar da sua morte e da sua ressurreição, chamando os discípulos para um compromisso. Então aqui Jesus, ele começa a falar abertamente sobre o seu sofrimento, sobre a morte, sobre a ressurreição. Então os discípulos aqui já estão abrindo os seus olhos e o Senhor Jesus já começa a falar coisas mais profundas para eles. Então, quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais você pega firme, quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, o tempo vai passando e você vai amadurecendo
e começa a ouvir coisas e entender coisas que você não conseguia entender. Então aqui Jesus estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Então, tanto é que Pedro, ele falou, não faça isso, Jesus. Jesus falou assim, ó, vai para trás, Satanás. Vai para trás de mim, Satanás. Eu te repreendo. Porque se o plano de Pedro fosse concretizado, nem eu, nem você seria salvo. É ou não é verdade? Foi a cruz, a morte, a ressurreição, foi a redenção de todos nós, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E aqui também ele vai ensinando que todos aqueles que querem andar no caminho têm que negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Amém? Isso também é algo glorioso que ele fala. Então chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por mim, por minha causa e pelo evangelho, vai ser salvo. Quem quiser ganhar, tem muitos que estão ganhando. É ou não é verdade? Que não quer carregar a sua cruz, que não quer pagar o preço, que não quer assumir a sua fé. Mas aquele que perder a vida por amor a mim, esse vai ser salvo. E isso aqui é muito forte o que o Senhor Jesus ensinou, né? E diz assim, pois quem quiser salvar vai perder, tal. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adulta e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com o Santo dos Santos. Nós não podemos se envergonhar. Nós temos que assumir e se posicionar e viver a fé. Amém? Vamos para o capítulo 9. O capítulo 9 fala da transfiguração do Senhor Jesus, que ele sobe o monte. Ele subiu o monte aqui com 3 dos seus discípulos. Esses 3 eram os 3 diferenciados. E diz assim, ó, olha só. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E levou a um lugar alto, monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavadeiro no mundo seria capaz. De branquelas. E apareceram diante deles Elias, Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, para Moisés, para Elias. E ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado. Amém? Este é meu filho amado. A segunda voz, quando Jesus se batizou, Jesus também falou, veio a pomba, esse é meu filho amado. E agora também, esse é meu filho amado. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto. É muito forte. Isso é algo glorioso. Então, ali no Monte da Transfiguração, eles tiveram uma experiência com Deus. Então, Pedro, Tiago e João, né? No verso 14 até o 32, fala da cura de um endemoniado, que os discípulos não puderam libertar aquele jovem, aquele pai desesperado. Os discípulos não puderam fazer nada. Jesus ficou completamente revoltado e falaram, homens de pequena fé, né? Geração incrédula. Até quando? Isso daqui também é muito forte. Nós temos que usar a nossa autoridade. Usar a nossa autoridade sobre o mal.
que está escrito aqui, ó, desse endemoniado. Ele diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles. O mestre da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou-lhe Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho que está com o espírito que impede de falar. Onde quer que apanhe, logo no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pediu aos seus discípulos que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino. Jesus falou: até quando terei que suportá-los? Ó igreja, nós temos que suportar. Você voluntário, você obreiro, tem que me suportar. Que Jesus falou: até quando eu vou suportar os discípulos? E eu também tenho que suportar vocês. Você, membro da igreja, você tem que me suportar. E eu também vou te suportar. Jesus ficou revoltado. Até quando eu vou suportar? Porque muitas vezes ensina, fala e fala. Mas tem pessoa que é cabeça dura igual os discípulos. Era usar autoridade, é repreender o mal, é partir para cima. Não é com força e nem por violência, mas é no espírito. Mas os discípulos recuaram, né? Então, Jesus falou: até quando eu vou ter que suportá-los? É muito forte, né? É muito forte mesmo. E diz assim: olha só, geração incrédula, até quando terei que suportá-lo? Então eles trouxeram, quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou a convulsão no menino, este caiu no chão e começou a rolar espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a sua infância. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água, mas ali Jesus libertou aquele homem, amém? Aquele jovem, aquele menino. Glória a Deus. E aqui, por fim, diante de todo aquele cenário, 3 discípulos para lá, e na onde que Jesus ia, levava aqueles 3, e falava isso, falava aquilo, e os discípulos perguntaram: quem é o maior? Um dia eu reuni as pessoas que caminham com Jesus com a gente, voluntário, obreiro, falei: quem é o melhor? É aquele que está todo dia aqui? É aquele que faz célula? É aquele que segue a direção? Quem é o maior? O maior é quem tem um coração limpo. O maior é aquele que serve. E quando a pessoa ela serve, é glorioso. Então, os discípulos, no meio daquilo, expulsando demônios, vendo os paralíticos, a multiplicação dos pães. Quem é o maior entre nós? Porque é uma disputa. É uma disputa. E muitas das vezes, em muitas igrejas, a disputa até é de cargo. Mas Jesus falou: o maior é aquele que serve, né? Então, nunca a visão do Senhor Jesus foi de colocar um maior do que o outro. Mas a visão do Senhor Jesus era sempre essa, né? De levar as pessoas a servir. Servir de todo o coração. No verso 38 ao verso 41, que diz assim, olha só o 38. Mestre, disse João, vimos uns homens expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo. Porque ele não era um dos nossos? Você sabe que os discípulos viram um pessoal expulsando demônio, falou: ele não é um dos nossos. Você vê que os discípulos, eles queriam só para eles, o privilégio só para eles. É só nós. É só nós. A gente viu um pessoal expulsando os demônios ali, ele não é um dos nossos. O que a gente faz? Isso aqui é muito forte. A visão do Senhor Jesus nunca foi só eles. Mas Jesus falou: se eles não é contra nós, é por nós. Então deixa eles levar a palavra. Deixa eles expulsar os demônios. Na verdade, olha o que Jesus falou. Olha só. Não impeçam, disse Jesus,
Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está ao nosso favor. Eu digo a verdade. Quem der um copo de água a vocês em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Amém? Não é exclusividade, não. Você está no nome do Senhor Jesus, vai na fé. Não vai na fé, não é exclusividade da INVE, não. Tem uma igreja na frente, tem outra igreja, mas tem pessoa que critica. Mas nós não somos contra o reino, nós somos a favor do reino. E quantas pessoas a INVE tem discipulado? Quantas pessoas a INVE tem levado a palavra? É ou não é verdade? Não é exclusividade, não. Jesus quer que nós venhamos levar a palavra dele. Amém? Então, isso daqui é muito forte. Deixa eu ler aqui o último versículo aqui. Fala a indução do pecado. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Nós temos que evitar escândalos, nós temos que vigiar, porque muitas são as pessoas que não têm a maturidade, que não está pronta para ver nem para ouvir certas coisas. Então Jesus falou assim, é melhor amarrar uma pedra, jogar no moinho, do que fazer um pequenino tropeçar. Então nós temos que vigiar constantemente. Tem muita gente que não tem estrutura, tem muita gente que precisa ainda de uma caminhada na fé para ela amadurecer, para ela aprender. É uma verdade. Nós sabemos que os escândalos é inevitável, mas ai daquele que vê os escândalos. Então nós temos que tomar cuidado. Cuidar das pessoas. Cuidar, vigiar, se policiar. O que fala, a maneira, nós temos que tomar muito cuidado. É ou não é? Nós temos que ser o exemplo e nunca prejudicar os pequeninos que têm uma fé vulnerável. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero deixar aqui o nosso CNPJ, o Pix da igreja. Hoje, nós temos, quinta-feira, o nosso maior de todos os desafios, por enquanto, que é o aluguel da igreja. E se Deus tocar no seu coração de você semear nessa obra, pastor, eu quero semear nessa obra, quero dizimar, eu quero ofertar, eu quero contribuir, eu quero que essa obra venha estabelecer e avançar. Eu quero ser um provedor, um dizimista, um ofertante, eu quero. Então tá aqui, ó, CNPJ, aonde você pode dizimar. Hoje, não é amanhã e não é sábado, hoje nós temos esse desafio. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar, tá certo? Deus abençoe o seu dia, a sua vida, um beijo no seu coração e até amanhã, se o nosso Deus permitir. Deus abençoe a todos.